Então, pessoal, nós vamos agora para a página 41 e nós vamos dar início ao módulo 4 de História. Da África para o Mundo, Comércio, Escrita e Novas Civilizações. Então, para começar esse nosso módulo, eu peço que você observe com atenção a imagem de abertura do módulo. Observe aí no seu livro, que fica até melhor, né, mais perto, para ver bem os detalhes. Então, vamos lá. Vamos responder essas perguntinhas aqui. Você consegue identificar o que aparece na imagem? Essa imagem é o quê? Ela é uma tábua de argila, certo? Ela tem algumas inscrições nela, não tem? Observe bem os desenhos, os detalhes. Agora, em sua opinião, esse símbolo teria sido feito com qual objetivo? O que você acha, com qual objetivo você acha que essa tábua foi feita? Então, essa é uma atividade que você vai fazer numa folhinha, fotografar e mandar para ti, ok? Então, vamos agora para a página 42. Para começar, no módulo anterior, você aprendeu que a vida de homens e mulheres que viviam na pré-história passou por muitas transformações ao longo do tempo. Entre as mais importantes conquistas obtidas por esses grupos estão a descoberta da agricultura e a domesticação de animais. Neste módulo, você vai conhecer outras conquistas que foram importantes para a humanidade, como a invenção da escrita e o desenvolvimento do comércio. Vai descobrir também como as pessoas passaram a viver em cidades e o que caracteriza a vida urbana. Então vamos lá. A partir daí, vamos observar essa imagem que nós temos na página 42. O que esse grupo de hominídeos está fazendo? Tem alguns que estão cortando madeira, né? Cortando lenha. Outros estão fazendo vasos de barro. Tem alguém cuidando dos animais. Outro lá embaixo, bem lá embaixo, parece que está plantando ou roçando, preparando o solo para plantar. Né? Nós temos uma mulher aí perto do lago, do rio, que está colhendo ou plantando arroz, né? Ou colhendo palha, certo? Então, assim, número 1, o que você identifica na ilustração? Junto com a atividade da página 41, você vai me mandar a resposta também da 42, ok? Da número 1, 2 e 3. Então, vamos lá. O que você identifica na ilustração? O que essas pessoas estão fazendo? Número 2. Que atividades as pessoas estão realizando? Quais são as atividades que eles estão realizando nessa figura? E 3. Que animais você identifica? Em que situações eles podem ser utilizados? Então, faça essas atividades, fotografe e mande para mim assim que possível, ok? Vamos agora para a página 43. Para aprender da África para o mundo. Como você viu no módulo 2, os vestígios mais antigos de nossos ancestrais foram encontrados no continente africano. Partindo da África, os hominídeos se espalharam pelos outros continentes. Esse processo levou milhares de anos e ainda existem dúvidas sobre as rotas percorridas por eles para chegar à América. Então, nós temos um mapa aí embaixo, assim, os caminhos do ser humano para a América. Você pode ver que vocês têm umas setinhas vermelhas e outras setinhas verdes. Então, as vermelhas falam
pelo Estreito de Bering, que eu já vou explicar o que é, e as setinhas verdes falam pelo Oceano Pacífico. Então, essas seriam algumas formas pelas quais as pessoas acreditam que os hominídeos conseguiram se espalhar. Mas observe no mapa. Quando ele saiu da África, ele foi primeiro para onde? Para a Europa, para a Ásia. Depois é que ele foi para os outros lugares, certo? Depois Sibéria, Alasca, América do Norte, América Central, até chegar na América do Sul. Já a Oceania, eles acreditam que eles foram pelo Oceano Pacífico, que eles fizeram essa trajetória em pequenos barquinhos, né? Que pareciam canoas, na verdade, né? Que foi dessa forma que eles conseguiram atravessar. Mas nós já vamos falar sobre isso. Vamos para a página, ainda na página 43, eu tenho assim: observe o mapa acima. Observando o mapa acima, responda: quais foram os continentes que nossos ancestrais alcançaram depois de deixar a África? Então, assim que eles deixaram a África, eles alcançaram a Europa e a Ásia. Ok? Então, aí, nossos ancestrais foram para a Europa e para a Ásia. Agora vamos para a página 44. Como eu estava falando anteriormente, né, porque é o que estava no nosso mapa, falando sobre o Estreito de Bering, essa é uma das teorias que as pessoas têm sobre como o hominídeo conseguiu ir para outro continente. Então, pesquisadores acreditam que eles conseguiram atravessar porque aquele estreito, né, aquela parte estava congelada. Eu vou ler o nosso livro, mas eu vou dar outro exemplo para vocês. Tem um filme, o filme Era do Gelo, o primeiro Era do Gelo. Ele mostra direitinho como seria o Estreito de Bering, aonde os homens estão atravessando. Tem um personagem que perde o bebê, né? E os animais tentam ajudar e levar esse bebê de volta para o pai. E aqueles hominídeos estão atravessando o Estreito de Bering. É uma boa opção de vídeo, de filme, para você assistir e aprender um pouquinho. Esse filme infantil, ele mostra legal como essa teoria, né? Essa hipótese de como os homens atravessaram para outro continente aconteceu. Então vamos para a página 44 e eu tenho assim: uma das teorias defendidas por historiadores e outros pesquisadores é de que os hominídeos atravessaram o Estreito de Bering, que liga a Ásia ao Alasca, e chegaram à América do Norte. Estudiosos consideram que essa passagem teria ficado congelada durante alguns períodos, possibilitando que grupos humanos o cruzassem. Percorrer os milhares de quilômetros entre os dois continentes não foi uma tarefa fácil, pois essa travessia levou milhares de anos. Outra possibilidade é que alguns grupos humanos teriam partido da Oceania utilizando-se de pequenas embarcações semelhantes a canoas para chegar à América do Sul. Então, acreditam-se que alguns hominídeos atravessaram o Estreito de Bering enquanto ele estava congelado, passando assim da Ásia para o Alasca ou indo para a Oceania em pequenas embarcações que pareciam canoas. A partir daí, eu vou pedir para que você dê uma pausa no vídeo, faça as atividades 1 e 2, ok? Eu vou ler antes de você pausar para você fazer. Então, vamos lá.
Considerando que os hominídeos chegaram à América pelo Estreito de Bering, como eles fizeram isso? Então, olha ali em cima como eles fizeram para atravessar esse Estreito de Bering. Número 2. Os estudiosos que acreditam que os seres humanos chegaram primeiro à América do Sul defendem que teoria? Espero dar uma pausa no vídeo, faz o exercício que eu já volto para corrigir. Então vamos lá. Número 1. Considerando que os hominídeos chegaram à América pelo Estreito de Bering, como eles fizeram isso? Acredita-se que eles atravessaram o Estreito de Bering enquanto ele estava congelado, ok? Então, eles atravessaram num período em que esse estreito estava congelado. Número 2. Os estudiosos que acreditam que os seres humanos chegaram primeiro à América do Sul defendem que teoria? A teoria é que eles atravessaram o Oceano Pacífico por pequenas embarcações parecidas com canoas, ok? Agora nós vamos para a página 45. A invenção da escrita e as novas tecnologias. Como você viu até aqui, a vida dos hominídeos da pré-história foi profundamente modificada pela capacidade de produzir o próprio alimento, não precisando mais se deslocar constantemente. Aos poucos, os grupos humanos foram se tornando sedentários e passaram a viver em aldeias. A tarefa de produzir alimentos por meio da agricultura e da criação de animais foi se tornando mais complexa. As ferramentas utilizadas foram sendo aperfeiçoadas. Então, eles foram evoluindo, inclusive as suas ferramentas foram evoluindo, foram melhorando. Escavando a terra para obter pedras, alguns hominídeos encontraram um material novo, o cobre. Esse material se revelou muito útil, pois podia ser martelado, aquecido e dobrado. Se aquecido, o cobre derretia e adquiria a forma do recipiente que estava. Foi assim que a humanidade descobriu a metalurgia, técnica de preparar instrumentos e objetos de metal. Com o tempo, outros metais, além do cobre, foram sendo descobertos e utilizados para preparar ferramentas e armas cada vez mais resistentes. Então, a partir do momento em que o homem descobriu, em que os hominídeos descobriram o cobre, a vida deles foi modificando. Suas ferramentas ficaram mais fortes, o que facilitava o trabalho deles e, portanto, representava um elemento que trouxe praticidade para a vida desses hominídeos, porque essa ferramenta proporcionava um melhor desempenho na hora do plantio, certo? Então, homens e mulheres com essa nova descoberta ganharam um pouco de praticidade para a vida deles. Outra importante invenção da humanidade foi a roda. Graças a essa novidade, tornou-se possível transportar cargas com muito mais facilidade. O que antes tinha de ser carregado nos ombros ou nas costas passou a ser carregado em carroças. Vamos lá, vamos pensar. Como seria a nossa vida hoje se a humanidade não tivesse inventado a roda? O que a nossa vida não teria hoje em dia? Vamos dar um exemplo aí. Se você
tivesse que ir para a escola. Pense da distância da sua casa até a escola. E aí, o que te leva para a escola? O carro, a van, a moto. Esses, esses veículos precisam de roda, pneu, certo? Então, se o homem não tivesse inventado a roda, hoje em dia nós estaríamos a pé. Vários outros elementos da nossa vida precisam de uma roda, certo? Estou dando um exemplo da nossa vida escolar, o que nós precisamos para ir para a escola. Mas vários outros elementos da nossa vida utilizam a roda de alguma forma. Então, sem essa invenção, o homem ia continuar carregando as coisas nas costas, não ia ter mais avanços, né? Não ia ter mais praticidade como ele ganhou lá quando ele descobriu o cobre, certo? Então a roda ela trouxe mais praticidade e facilitou a sobrevivência desses hominídeos. Vamos lá. As novas técnicas e o armazenamento de grãos e cereais aumentaram a produção de alimentos, assim como o número de pessoas que viviam nas aldeias. Então, foi assim que começou a surgir as aldeias, por conta da necessidade de estarem juntos para produzir o alimento, ok? Antes, o homem vivia individualmente. Depois, foram criando alguns laços para se proteger dentro das cavernas, né, as famílias. E depois houve a necessidade de se viver em grupo, aonde cada um tinha uma tarefa a cumprir, o que facilitava a vida de todos os hominídeos que participavam desse grupo. E aí surgiram as aldeias, ok? Então era preciso descobrir uma maneira de registrar essas informações. Guardar na memória nem sempre era seguro. Vamos para a página 46. Diferentes sociedades desenvolveram diferentes tipos de escrita, como a escrita cuneiforme, um dos mais antigos registros feitos pelo ser humano, e a hieroglífica, desenvolvida pelos egípcios. Lá, aquela placa que nós vimos na abertura do módulo, né? Essa placa aqui de argila, ela contém essas inscrições cuneiformes, tá? Que foram o primeiro modelo de escrita que os hominídeos desenvolveram. E a hieroglífica, que foi desenvolvida pelos egípcios. Surgiram os escribas, pessoas que registravam a produção, a cobrança de impostos e também os acontecimentos da comunidade. Saber ler e escrever era privilégio de poucos, que se tornaram pessoas muito importantes nas comunidades. Então surgiu a necessidade de se registrar de alguma forma a vida deles, escrever o que estava acontecendo, registrar quem devia, quem pagou, quem cultivou o quê. Os egípcios eles tinham muito esse costume de registrar a vida da comunidade, né? Dos seus reis, rainhas, dos seus líderes, né? Então, a partir daí, vamos lá para a número 1 e a número 2. Por que a roda foi uma invenção importante para a humanidade? E número 2, quem eram os escribas? Por que eles eram tão valorizados? Então, dá uma pausa no vídeo, faça essas duas atividades
que eu já volto para corrigir. Então vamos lá. Número 1. Por que a roda foi uma invenção importante para a humanidade? Porque a roda trouxe mais facilidade para a vida do homem, né? Ele podia carregar coisas mais pesadas do que ele conseguia carregar nas costas. Essa é uma possibilidade de resposta para número 1. Número 2. Quem eram os escribas e por que eles eram tão valorizados? Os escribas eram as pessoas que faziam os registros da comunidade, que registravam a quantidade que foi produzida, os acontecimentos importantes. E por que eles eram tão valorizados? Porque poucos sabiam ler e escrever, ok? Então, eles eram muito valorizados porque ler e escrever era um privilégio para poucos, ok? Vamos agora para a página 47. O comércio. Como vimos anteriormente, a invenção da escrita ocorreu, entre outros motivos, pela necessidade de registrar o estoque de alimentos. Isso aconteceu porque em alguns grupos humanos a produção de alimentos aumentou bastante. Os grãos e cereais que sobravam passaram a ser guardados para momentos de escassez, isto é, de falta de alimentos, mas também podiam ser trocados com outros grupos humanos. Foi a partir dessa troca que surgiu uma nova atividade chamada comércio. Inicialmente, eram os próprios agricultores que trocavam os alimentos que sobravam. Aos poucos, essa atividade passou a ser realizada por pessoas que se especializaram nessa tarefa, chamadas de comerciantes. Quando o agricultor ele produzia algum tipo de alimento, ele podia trocar quando sobrava. Por exemplo, vamos supor que eu faça uma plantação de arroz e você de feijão. Eu consegui plantar e da minha plantação para o meu uso e para eu conseguir guardar para o momento de escassez, mesmo assim sobrou, eu tenho uma quantidade a mais. Eu posso trocar com você. Você me dá um pouco do seu feijão, eu te dou um pouco de arroz, certo? Ali, né, nessa produção, que eu produzia uma coisa, você produzia outra, começaram as trocas. A partir dessas trocas, surgiu uma nova modalidade, que era o comércio. E aí, algumas pessoas eles se especializaram nessa tarefa. Eles começaram a fazer esse movimento de troca, ok? E aí, foi daí que surgiu o comércio. Vamos agora para a página 48. Os comerciantes percorriam várias aldeias, fazendo contato com povos diferentes. Eles viam coisas, escutavam histórias e conheciam produtos que não existiam no outro lugar onde moravam. Além de transportar mercadorias, os comerciantes traziam novidades. O comércio possibilitou o contato entre grupos diferentes, enriquecendo as informações que as pessoas tinham sobre o mundo em que viviam. Então, os comerciantes, além de fazer a troca, eles também aprendiam os costumes de outras aldeias que não só a deles. Nem toda aldeia produzia o mesmo alimento, certo? Então, por isso, eles faziam essas trocas, faziam esse tipo de comércio. E cada aldeia tinha uma característica
um jeito de viver diferente. Então, esses comerciantes, eles, além de fazer as trocas, aprendiam muito sobre as culturas. E assim, eles iam levando a cultura deles, conhecendo outros costumes e, né, isso foi se misturando ao longo do tempo. Eu vou deixar para fazer, para a próxima aula, a atividade 1, 2 e 3 da página 48, ok? Então, faça essas atividades que eu vou corrigir na sexta-feira agora, ok? Na terça-feira da semana que vem, nós já voltamos com a nossa aula de ciências, porque o nosso livro novo já chegou. Então, um beijo para cada um de vocês. Te aguardo para a aula de matemática.